Nesse vídeo eu vou tentar trabalhar vários temas, mas de uma forma assim bem rápida e objetiva, né? Então eu fiz algumas anotações aqui no caderno para poder falar para vocês. Então, primeira coisa, o primeiro tema que eu vou falar é a respeito do campo harmônico, ou seja, os acordes gerados pelas escalas, tá? Então, primeiro eu coloquei aqui tríades diatônicas construídas em cada um dos graus. No caso, eu vou dar o exemplo em Dó maior, tá? Então, tríades diatônicas construídas a partir de cada grau da escala. Então, primeira nota da escala é Dó. Então, o primeiro grau gera um acorde maior, o segundo grau gera um acorde menor, o terceiro grau um acorde menor, ou seja, uma tríade, né? Aqui no caso nós estamos falando de tríade. Então, o primeiro grau gera tríade maior, segundo gera tríade menor, terceiro gera tríade menor, quarto gera tríade maior, quinto gera tríade maior, sexto gera tríade menor e sétimo gera uma tríade diminuta, que no caso não tem aplicação prática, tá? Então, geralmente, ou você vai tocar essa tríade como diminuto, ou a gente tem no sétimo grau também um meio diminuto, tá? Então, essa tríade diminuta, ela quando é usada é com o acréscimo da sétima ou da sétima diminuta, que gera o acorde diminuto, tá? Então, se você usar esse raciocínio em todas as escalas maiores, toda escala gera, sendo maior, gera as mesmas tríades. Então, por exemplo, no tom de Dó maior, primeiro grau gera tríade maior. Se eu fizer no tom de Ré, ou seja, na escala de Ré maior, o primeiro grau gera uma tríade maior também, tá? Então veja só, o exemplo no caso aqui está em Dó, mas é aplicável em todos os tons de forma idêntica, tá? Então, primeiro grau de qualquer escala maior gera tríade maior, segundo grau gera tríade menor, terceiro grau tríade menor, quarto grau tríade maior, quinto grau tríade maior, sexto grau tríade menor e sétimo grau gera tríade diminuta, que é aquilo que eu falei. A tríade diminuta não tem uso prático, então quando é usada a tríade diminuta, ela já tem um acréscimo da sétima menor, né? No caso a sétima, ou a sétima diminuta, ok? Então essas são as tríades no caso da escala maior. Então nós falamos de tríades, que são acordes formados por 3 sons. Agora vamos falar de tétrade, que são acordes formados por 4 sons, então novamente falando da escala maior, tá? No caso, eu vou tentar mostrar de um jeito que depois eu possa transferir para outro tom, tá? Aqui, primeiro grau gera uma tétrade maior com sétima maior, segundo grau uma tétrade menor com sétima, isso falando da escala maior, tá? Terceiro grau gera uma tétrade menor com sétima, quarto grau gera uma tétrade maior com sétima maior, quinto grau gera, no caso que a gente chama de dominante, tá? Então o acorde sétima da dominante, que é gerado a partir do quinto grau aqui, né? Que é um acorde, uma tríade maior com a sétima menor. O sexto grau gera um acorde menor com sétima, e o sétimo grau gera, no caso, o acorde meio diminuto. Vamos colocar ele aqui, tá? Então vou repetir: primeiro grau maior com sétima maior, segundo grau menor com sétima, terceiro grau menor com sétima, quarto grau maior com sétima maior, quinto grau é o dominante, tá? Que é a tríade maior com a sétima, sexto grau menor com sétima, sétimo grau que a gente chama de meio diminuto ou menor com sétima e quinta diminuta, quinta bemol, tá? Se eu quiser fazer a mesma coisa, eu fiz aqui no tom de Dó maior. Se eu quiser fazer a mesma coisa no tom de Ré, repara que as posições são iguais. Então, Ré com sétima maior, Mi menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima, Sol com sétima maior, Lá com sétima, aí Si menor com sétima, com meio diminuto, ok? Então, transferindo depois para os outros tons, a gente vai perceber que em todos os tons da escala maior vão gerar as mesmas tétrades, tá?
Depois, acordes não diatônicos. Acordes não diatônicos são todos os acordes que possuem notas que não fazem parte do tom, tá? Agora vamos falar só para reforçar então, antes de falar do próximo tema, acordes não diatônicos são acordes formados por notas que não fazem parte do tom, não fazem parte, no caso, da escala na qual nós estamos trabalhando. Depois, acordes diatônicos na escala menor harmônica. Então, a escala menor harmônica, no primeiro grau dela, gera um acorde menor com sétima maior, tá? Então, aqui nós temos fundamental, a quinta, a terça aqui menor, né? E aí a gente acrescenta a sétima maior aqui. Então, Dó menor com sétima maior, Ré menor com sétima, no segundo... Aí vamos ter aqui no primeiro grau, menor com sétima maior. Segundo grau, vamos ter um meio diminuto. Eu vou fazer, no caso, nessa posição, tá? Para ficar fácil de visualizar. A gente poderia fazer ele em outra posição, poderia fazer assim. Mas no caso aqui eu vou fazer aqui, tá? Um meio diminuto, que é aquele acorde menor com sétima e a quinta diminuta. Aí no terceiro grau, um acorde, uma tétrade maior com sétima maior, quinta aumentada, tá? Então, ó, vou repetir. Primeiro grau, menor com sétima maior. Segundo grau, menor com sétima e quinta diminuta. Terceiro grau, maior com sétima maior e quinta aumentada. Quarto grau, menor com sétima. Quinto grau é o dominante. Sexto grau, maior com sétima maior. E sétimo grau, vamos ter o acorde diminuto, tá? Um acorde diminuto, então. Esses são os acordes gerados a partir da escala menor harmônica. Isso é o que a gente chama de acordes diatônicos da tonalidade, tá? Da escala menor harmônica. Agora, acordes diatônicos na escala menor natural. Então a gente falou dos acordes diatônicos na escala maior, na escala menor harmônica, na escala menor natural. Eu vou falar agora. Então, escala menor natural, a gente pode fazer aqui Dó menor com sétima, né? Primeiro grau gera um acorde menor com sétima. Posso fazer assim ou assim. Segundo grau gera aquele meio diminuto, ou a gente pode falar menor com sétima e quinta diminuta. O terceiro grau gera um acorde maior com sétima maior, tá? O quarto grau menor com sétima. O quinto grau menor com sétima também. O sexto grau maior com sétima maior. E o sétimo grau, o dominante, que no caso a gente pode fazer ele aqui, para ficar fácil de visualizar, vou fazer no caso aqui, Si bemol com sétima, tá? Poderia fazer aqui também, ou outras posições, mas só para a gente entender. Então, o sétimo grau, que seria aqui o Si bemol, já é esse acorde com sétima, tá? A gente pode fazer ele aqui também se quiser. Ok? Então esse sétimo grau gera esse acorde dominante, né? Que é a tríade maior com a sétima menor. Escala menor melódica. Então nós temos dois formatos da escala menor melódica. A escala menor melódica clássica e a real. A escala menor melódica clássica, ela sobe com as notas de um jeito e desce com elas modificadas. E a escala menor melódica real, ela sobe e desce com as mesmas notas, tem a mesma formatação, tá? Aí depois eu vou colocar as imagens para que vocês possam comparar e facilite a compreensão desses elementos. Mas então vamos para os acordes gerados a partir de cada grau, ou seja, as tétrades geradas a partir de cada grau da escala menor melódica. No caso, sempre a gente vai usar a menor melódica real, que no caso a escala sobe e desce com a mesma formatação. Então a gente vai ter aqui acorde menor com sétima maior no primeiro grau, acorde menor com sétima no segundo grau, acorde
maior com sétima maior, quinta aumentada no terceiro grau, tá? No quarto grau a gente vai ter maior com sétima, que é o grau blues, né, que a gente vai ver depois. Depois, no quinto grau, maior com sétima. No sexto grau, meio diminuto, tá? Ou seja, menor com sétima e quinta bemol. E no sétimo grau também, meio diminuto, tá? No sétimo grau também, meio diminuto. Ok? Então vamos ter dois meio diminuto. Aqui no sexto grau, desculpa, eu vou repetir porque eu fiz cometi um equívoco aqui. Então, primeiro grau, menor com sétima maior, tá? Segundo grau, menor com sétima. Terceiro grau, maior com sétima maior. E quinta aumentada. Aqui, menor com sétima, já falei, né? Terceiro grau, maior com sétima maior, quinta aumentada. Quarto grau, um dominante, que no caso aqui vai ser um grau que a gente vai chamar de quarto grau blues. Depois vocês vão entender por quê em outro vídeo. Depois o quinto com sétima, tá? Aí o sexto, que vai ser o lá, aqui vai ser meio diminuto, tá? Ou seja, menor com sétima e quinta diminuta. E depois o sétimo grau, agora sim, agora tá corretinho. Aquela hora eu tinha feito um acorde errado aqui. E o sétimo grau, meio diminuto também. Então vamos ter dois meio diminuto. O sexto grau, meio diminuto, e o sétimo, meio diminuto, tá? Ok. Então eu espero que tenha ficado fácil de compreender até aqui. Agora eu vou pegar aqui eu deixei um arquivo aberto aqui no celular para falar de um outro tema. Então esses são alguns temas que eu anotei aqui no caderno para explicar para vocês. Agora vamos falar das funções harmônicas, tá? Então as funções harmônicas eu vou tentar colocar tudo exemplificado, algum gráfico, alguma coisa para que fique fácil de entender. Então as funções harmônicas. Todo primeiro grau, tanto da escala maior, menor harmônica, menor natural ou menor melódica, tem função tônica. O segundo grau vai ter sempre função subdominante. O terceiro grau sempre função tônica. O quarto grau dessas quatro escalas, né, no caso maior, menor harmônica, menor natural e menor melódica, o quarto grau vai ser subdominante, com o detalhe de que o quarto grau da escala menor melódica vai ser o subdominante com sétima, tá? No caso, quarto grau blues, que a gente vai chamar, tá? Então a gente acaba não usando ele sem essa finalidade, né? Ele geralmente é sempre usado com essa finalidade de quarto grau blues. O dominante, então nós temos todo o quinto grau vai ser de função dominante, com exceção do quinto grau da escala menor natural, que ele, ao invés de gerar um acorde dominante, ele gera um menor 7, e que aí não vai ter função tonal, tá? Não vai funcionar como quinto dominante. Depois nós temos todos os sexto graus da escala maior, menor harmônica, menor natural e menor melódica com função tônica, e os sétimos graus de cada uma delas também. O sétimo grau de cada uma dessas escalas vai gerar um acorde dominante, tá? Então essas são as funções harmônicas. Depois tem um quadro com relação dos acordes mais usados no tom menor. Isso é importante a gente memorizar, tá? Até pra gente analisar depois as músicas nos diversos tons. Então, o primeiro grau geralmente no tom menor é menor com sétima. No caso aqui são os acordes mais usados no tom menor. Então, menor com sétima no primeiro grau, o meio diminuto, ou seja, menor com sétima e quinta bemol no segundo grau. No terceiro grau, o acorde maior com sétima maior. No quarto grau, o menor com sétima. No quinto grau, o maior, no caso o dominante, né, que é a tríade maior com a sétima. No sexto grau, o maior com sétima maior. E no sétimo grau, o acorde diminuto ou o acorde
com sétima, que no caso o acorde diminuto vai ser a sétima maior. Vai ser gerado a partir da sétima maior de uma das escalas menores. E o acorde com sétima, né, o acorde dominante aqui no caso, ele vem do sétimo grau abaixado. Então não é a sétima maior, é a sétima menor aqui de uma das escalas do tom menor, que gera esse acorde com sétima e que também é usado, ok? Então depois no quadro fica mais fácil para a gente visualizar, tá? Então essas são as opções dos acordes mais usados. Então eu vou dar aqui um exemplo, vou fazer os acordes. Então a gente pode, os acordes mais usados seriam no primeiro grau menor com sétima, no segundo grau meio diminuto, a gente pode fazer aqui assim ou assim, o acorde meio diminuto, tá? Aí o acorde maior com sétima maior, no terceiro grau, o acorde menor com sétima no quarto, no quinto, em geral, o mais usado é o acorde dominante com sétima, no sexto abaixado, né? No caso não é o sexto grau, o sexto grau meio tom abaixo, vai ser o acorde com sétima maior, e aí a gente vai ter o sétimo grau menor, que gera esse acorde com sétima, e a sétima maior. Então a sétima menor vai gerar esse acorde aqui, e a sétima maior vai gerar o diminuto, tá? Esses acordes, em geral, vêm de alguma das três escalas menores. Alguns vêm da escala menor natural ou estão presentes em todas as escalas. Outros vêm somente da escala menor harmônica, outros somente da escala menor melódica, ok? No caso, por exemplo, o acorde diminuto vem da escala. O acorde diminuto a gente vai dizer que vem da escala menor harmônica, e o acorde meio diminuto, né? Desculpa, e o acorde com sétima, ele vai vir da escala menor natural, ok? Eu estou olhando aqui para não deixar de falar nada, para não deixar de citar nenhum elemento importante, também para na fala não cometer nenhum equívoco. Depois nós temos os acordes subdominantes menores. Em geral, eu vou colocar também a tabela com esses acordes, mas em geral, os acordes subdominantes menores são aqueles acordes que possuem na formação dele a sexta menor da tonalidade, ou seja, a sexta menor da escala. Aplicados à tonalidade maior, em geral, eles são acordes de empréstimo modal, ok? Acordes de empréstimo modal, para ficar bem simples aqui e a gente finalizar essa parte, acordes de empréstimo modal são todos os acordes, por exemplo, se eu estou tocando uma música no tom de Dó maior e eu tenho um acorde, por exemplo, estou tocando uma música em tom maior, de Dó maior, e aparece lá em algum momento, por exemplo, um acorde Si bemol com sétima. Esse acorde é um empréstimo modal. É um acorde de empréstimo modal, porque ele não faz parte dos acordes formados a partir da escala de Dó maior, mas sim ele é emprestado do tom homônimo, ou seja, de uma das escalas menores relativas, no caso aqui da escala menor natural, tá? Então toda vez que a gente tem um acorde, se eu estou tocando a escala de uma música no tom de Dó maior e eu pegar um acorde da escala, por exemplo, de tom menor, Dó menor harmônica, ou Dó menor melódica, ou Dó menor natural, mesmo que as três escalas são o que a gente chama de escala homônima, né? Ou seja, são formadas a partir da mesma tônica, mas é uma escala diferente, então a gente chama isso de acorde de empréstimo modal. Ele foi emprestado de uma outra escala que não a escala de Dó maior, no caso ou da escala de Dó menor harmônica, ou escala de Dó menor natural, ou escala de Dó menor melódica, tá? Também podem ser chamados acordes de empréstimo modal algum acorde que vem emprestado dos modos gregos, ok? Espero que tenham compreendido. Eu tentei falar de vários temas, depois eu vou colocar para facilitar algumas imagens, tá? Se necessário, assista mais de uma vez o vídeo. Quem tiver o livro Harmonia e Improvisação do Almir Shediac pode acompanhar no livro e fica mais fácil para entender, ok?
Aplique um detalhe também, aplique tudo isso em todos os tons, tá? O livro sugere que você aplique isso seguindo o ciclo das quintas, ok?